Seja bem-vindo, estudante, tudo bom? Na aula de hoje, a gente vai estar dando sequência na matéria de Termodinâmica 1. E agora a gente vai estar falando sobre as propriedades das substâncias, falando de volume específico, energia interna, entalpia e entropia. Na aula passada, a gente estava vendo essa fórmula aqui, que é uma das fórmulas mais importantes da termodinâmica. Calor menos o trabalho é igual a variação da energia interna. E a gente viu também que essa forma pode ser desmembrada dessa forma. Calor menos integral de pressão vezes variação do volume em função do volume é igual a massa vezes variação da energia interna específica. E eu fiquei de falar também o que seria isso aqui, ó, energia interna específica. E é isso que a gente vai ver hoje, ok? A energia interna, como o nome já diz, ela mede a energia interna da substância a uma determinada pressão e uma determinada temperatura. E a gente fala que ela é específica porque ela é em função da massa. Ou seja, se o exercício dá que a substância tem 200 kJ por quilograma de energia interna específica, quer dizer que se a gente tiver 1 kg da substância, a gente vai ter 200 kJ. Se a gente tiver 2 kg, a gente vai multiplicar isso por 2. Ou seja, 2 vezes 200 que dá 400, ok? Então, sempre quando a gente fala específica, é em função da massa, kJ por quilograma. Não falou específica, então tem que multiplicar pela massa. Isso é muito importante nos exercícios que a gente vai fazer mais para frente. E agora a gente vai estar falando do volume específico. Como o nome já diz, volume ele vai medir o volume da substância e específico porque é em função da massa. Ou seja, se o volume específico da substância for de 1,5 metros cúbicos por quilograma, se a substância tiver 2 quilos, você vai multiplicar o volume específico por 2, porque 1,5 metros cúbicos é para 1 quilograma. Se você tem 2, multiplica por 2, ou seja, 2 quilogramas dessa substância vai ocupar 3 metros cúbicos de espaço. E outro conceito muito importante também, que a gente vai estar usando demais nos exercícios, é o de entalpia específica. Entalpia, ela também mede a energia interna, só que tem um negocinho a mais ali, que é a soma da pressão vezes o volume a uma pressão constante, que está resumida aqui, ó. A entalpia é energia interna mais a pressão vezes o volume a uma pressão constante. Só que essa fórmula aqui, a gente não vai estar utilizando nos exercícios, porque esse valor de entalpia, ele é tabelado. Então, ao invés da gente fazer todo esse cálculo aqui, a gente só pega ali na tabela, que eu vou estar mostrando mais pra frente, e já tem o resultado final, certo? E outro conceito também que é importante, que é um pouco complexo, é o de entropia específica. A entropia, ela mede o grau de desordem do sistema. E ela também tem a mesma unidade da entalpia e da energia interna. Ou seja, a unidade da entropia é kJ por quilograma. E sim, esse conceito é um pouco confuso, de desordem, mas a gente não vai utilizar muito nos cálculos de exercício. A gente vai utilizar mais o valor dado ali e a formulinha. Então não é tão importante saber exatamente o que é entropia. Só entenda que é um grau de desordem do sistema e que também mede energia, certo? E aqui eu separei uma telinha para você tirar um print ou quiser copiar no caderno sobre tudo que eu falei aqui, sobre as unidades, sobre o que a gente vai utilizar, porque é muito importante ter isso na cabeça para a gente poder resolver os exercícios lá na frente. E agora a gente vai estar falando da tabelinha, que é como eu falei, todos esses valores são tabelados, então não precisa decorar fórmula nem nada, é só colocar os valores tabelados e pronto. Então a gente vai ter aqui, ó, a gente tem a temperatura na primeira coluna, a gente tem a pressão na segunda coluna, depois a gente vai ter o volume específico, energia interna, entalpia e entropia. Então, como você pode ver aqui, essa tabela é em função da temperatura, ou seja, a 100 graus Celsius, o volume específico da substância é esse aqui, a energia interna da substância é esse aqui, a entalpia é essa aqui e a entropia é essa aqui. Só que você pode perceber que tem dois valores em cada uma, não é? Porque um mede a líquido saturado e outro mede a vapor saturado. Eu vou estar fazendo uma aula explicando como fazer a leitura da tabela.
Mas por enquanto, saiba disso. Saiba que tem uma tabela para volume específico, tem uma tabela para energia interna, entalpia e entropia. Ou seja, a leitura da tabela é fundamental. Sabendo ler a tabela, você sabe resolver qualquer exercício. Bom, a videoaula de hoje foi isso. Não se esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito, para estar recebendo todos os nossos vídeos de termodinâmica e poder tirar suas dúvidas. E se esse vídeo te ajudou, não esqueça de deixar o joinha aqui embaixo, pois isso ajuda muito o canal a crescer. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Tchau, tchau.